Esse é o vídeo do Experimento 8, disciplina de Laboratório de Circuitos Lógicos, primeiro semestre de 2021, disciplina ofertada no UNB. Meu nome é Gabriel Mendes, esse é o grupo G46. Então, essa primeira parte do experimento é feita para mostrar o funcionamento do LET D, um LET tipo D. Então aqui tem ele montado no DIT, e aqui tem a tabela verdade. Então, o LET D ele funciona com duas entradas, entrada de clock e entrada D. Então, quando a entrada de clock, nesse caso, a entrada de clock ativa em 1, quando a entrada de clock está em 1, a gente tem que o LED funciona com a saída aqui, entregando o que tem na entrada D. Então, quando o clock é 1 e a entrada D é 0, a saída Q também é 0. Quando o clock é 1, a entrada D é 1, a saída Q vai ser 1 também. E quando o clock vai para o nível lógico 0, a saída fica em memória, então fica o estado anterior. Então, nesse caso aqui, supondo que o clock está 1, D vai para 1, a saída Q vai para 1, e se o clock for para 0, então a saída vai ficar travada em 1, independente do valor que a gente coloque em D. Então, aqui mostrando o funcionamento desse circuito na prática. Aqui a entrada A representa a entrada D, a entrada B representa o clock. Então, agora iniciar o circuito. Os LEDs estão aqui em vermelho, porque ainda não foi definido nenhum valor de entrada. Então, começando definindo o clock 1. Então, aqui a entrada D está em 0. Isso explica porque esse primeiro LED aqui, que representa a saída aqui, está apagado, e o segundo está aceso. O segundo representa a negação de aqui, que linha. Então, nesse caso, com o clock 1, agora o A vai para 1, a saída aqui vai para 1 também. Agora, quando o clock vai para 0, a gente tem que a saída fica travada. Então, independente do valor que eu bote em D, a saída vai continuar acesa, porque nesse caso o valor anterior tinha definido essa saída aqui como 1. Então aqui, agora vamos travar o clock com a saída em 0, com o que é apagado. Então, independente do que a gente faça aqui em D, representado em A, muda a saída final.